Malaquias, capítulo 1, versículos 6 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também quando pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia aos seus pedidos? Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus, pensam que ele nos abençoe. Mas será que ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso. Riem de mim e me tratam com desprezo. E ainda me oferecem um animal roubado, ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso. Todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém? Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer por nós estarmos aqui nesta noite. Te agradecer, Senhor, por este momento em que nós estamos ofertando ao Senhor a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pela bondade do Senhor, pelo que o Senhor é nas nossas vidas. E quero, Senhor, neste momento, pedir humildemente perdão de todos os nossos pecados e pedir a ajuda do Teu Espírito Santo, para que toda palavra que o Senhor tem colocado na minha mente, no meu coração, segundo a Tua vontade, eu possa transmitir à Tua igreja, e que todos aqueles que nos ouvem aqui presencialmente, aqueles que estão assistindo virtualmente, aonde a Tua palavra alcançar, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos trazer inspiração, revelação, conhecimento da Tua vontade, e que nós possamos sempre Te louvar, Te agradecer, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Meus amados, o livro do profeta Malaquias, como eu já disse inicialmente,
ele é o último livro da Bíblia no Antigo Testamento. Este livro, ele foi escrito ali por volta de 500 a 450, 430 antes de Cristo. E o nome Malaquias significa o meu mensageiro. Malaquias era um profeta, um mensageiro de Deus. A mensagem deste livro é uma mensagem posterior ao período de exílio na Babilônia. Quando Malaquias profetizou aos sacerdotes, ao povo judeu, já faziam mais ou menos 100 anos, ou talvez um pouco mais, que o povo tinha retornado para Jerusalém e tinham reconstruído a cidade, o templo. Porém, voltando um pouquinho para a gente entender o exílio na Babilônia, durante o período de exílio, a elite de Israel, os filhos dos nobres príncipes, eles foram levados para servirem na corte da Babilônia. Eu diria para vocês que a vida no exílio não era a melhor vida que eles poderiam levar, mas de certa forma, ela era uma vida agradável. Porque o povo, talvez por uma questão de sobrevivência, o povo logo foi se ajustando àquele local, e os judeus jovens que eram talentosos, eles foram estimulados para que pudessem usar os seus talentos, o conhecimento que eles tinham, para servir no novo império. Mesmo o povo israelita, o povo judeu estando no exílio, eles puderam preservar a sua cultura. Por exemplo, preservaram a sua religião, preservaram a sua língua, puderam preservar alguns rituais e costumes que eles tinham antes de serem levados para a Babilônia. Porém, muitos judeus foram também influenciados pela cultura babilônica, principalmente na maneira de se relacionar com Deus. Eles tinham liberdade religiosa para prestar o culto ao seu Deus. Porém, haviam algumas restrições para os judeus. Por exemplo, eles não podiam sacrificar animais na Babilônia, como era costume deles em sua terra natal. Outro ponto, também bastante interessante, é que, embora houvesse liberdade religiosa, eles não podiam pregar toda a lei, como pregavam em sua pátria, porque não podiam ofender a cultura daquele povo, do povo babilônico. Durante esse período de exílio, surgiram muitos questionamentos por parte dos judeus a respeito da fidelidade de Deus. Abrindo um parêntese aqui, eu penso que todas as vezes que a igreja e também o povo judeu no passado enfrentou alguma situação de adversidade, de tribulação, de sofrimento imposto por alguma razão, como aconteceu recentemente em quase todo o mundo com a pandemia global, surgem questionamentos a respeito da fidelidade de Deus. Alguns judeus questionavam se Deus realmente era tudo aquilo que os seus antepassados disseram e testemunharam, porque Deus permitiu que Jerusalém e o templo fossem destruídos. A rotina religiosa na Babilônia, embora continuasse existindo, mas era uma vida religiosa sem entusiasmo. Se você ler o Salmo 137,
você vai ver a descrição ali daqueles que estavam no exílio, quando as pessoas chegavam e diziam para eles: cantem uma canção. E eles diziam: como podemos cantar uma canção a Deus estando em terra estranha? Esse era um tempo de muita apatia, de sonolência espiritual. A liderança do povo, assim como também o povo, eles estavam vivendo um período de indiferença religiosa. É como se eles estivessem descendo ladeira abaixo, tanto no sentido moral, quanto no sentido espiritual. A cultura babilônica estava exercendo uma influência muito grande entre os judeus. A adoração a Deus mudou, porque não havia mais o templo, não havia mais o sacrifício, então a adoração deixou de acontecer no templo e surgiu uma adoração não sacrificial, onde o povo não tinha mais o compromisso de sacrificar ao Senhor e se arrepender de seus pecados como faziam anteriormente. Então o povo começou a se reunir nas praças, nas casas, e com o tempo eles começaram a alugar espaços que eles chamavam de sinagogas, onde eles se reuniam uma vez por semana aos sábados, para ler a lei e os profetas, para orar e confessar os seus pecados, sem a necessidade de qualquer sacrifício. Eu diria aos irmãos que um dos pontos positivos do período de exílio foi a contribuição da religião judaica em outras terras, o crescimento da religião judaica. Porque como os judeus se espalharam, aonde eles iam, eles falavam da sua fé. Mas também surgiram alguns problemas resultantes desse crescimento inesperado, desordenado que estava acontecendo. Porque alguns judeus, longe de sua pátria, já não eram mais tão dedicados como antes. Já não eram mais tão fiéis como antigamente. Então, alguns começaram a se casar com os estrangeiros, com os não-judeus. E começou a haver uma mistura de crenças, houve uma mistura de culturas, e muitos judeus acabaram abandonando a sua fé, e outros judeus passaram a professar mais de uma fé, porque ao mesmo tempo que diziam ser judeus, eles também sacrificavam ou prestavam cultos aos deuses de suas esposas. O retorno do exílio trouxe um novo ânimo para o povo. No período de Esdra e de Neemias, o povo foi motivado a reconstruir Jerusalém e o templo. Então a cidade volta a ser a cidade de paz, a cidade de Deus, o lugar onde o povo se reunia. O templo foi reconstruído e o povo volta a sacrificar, o povo volta a prestar o culto, a adoração ao Senhor. Muitos judeus nesse período são tocados por um espírito de arrependimento, e eles então fazem um pacto de não continuar casando-se com os não-judeus. E muitos judeus, eles declaram isso publicamente. Alguns até mesmo se separaram para que não ofendessem a Deus e a sua honra. É sobre isso que o livro de Malaquias trata. Quando o livro de Malaquias foi escrito, ele se apresenta como o último profeta do Antigo Testamento. Alguns historiadores dizem que João Batista foi o último profeta. Mas devemos lembrar que João Batista foi o precursor de Jesus já no Novo Testamento.
porque entre Malaquias e João houve um período de mais de 400 anos de silêncio, onde Deus não se revelou, não falou com o povo através dos profetas. Ou seja, era o fim de uma era dos profetas, de homens que eram levantados por Deus para advertir, para exortar a nação e os seus reis. No livro de Malaquias, nós temos 5 advertências ao povo judeu. São 5 advertências sobre o porquê o povo estava desagradando a Deus. Se você tiver a curiosidade de ler em sua casa o livro de Malaquias, vai te fazer muito bem. É um livro curto, de 4 capítulos e 55 versículos. Você não vai gastar mais do que 40 minutos para ler todo o livro. Faça isso depois do culto. Esse livro apresenta 5 advertências. A primeira advertência é a incompreensão e críticas sobre o amor de Deus. O Senhor diz para o povo: eu sempre amei vocês. Mas o povo diz para Deus: como podemos saber que tu nos amas? O povo não compreende, o povo não entende o amor de Deus por eles. E eles passam a criticá-lo. O segundo é a rejeição em honrar a Deus em sua soberania. O Senhor diz: vocês honram o pai, vocês honram o patrão, mas vocês não honram a mim. O terceiro é o desprezo pela fidelidade a Deus. O Senhor diz: o povo de Judá tem sido infiel. Fizeram coisas nojentas, como casar com estrangeiros não judeus e a infidelidade conjugal e o divórcio. É neste livro onde o Senhor declara: a minha alma abomina, eu, Senhor, me aborreço do divórcio. Em quarto, a relativização do erro e a redefinição do conceito sobre a justiça de Deus. Olha só o que eles estavam dizendo: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons e que de fato Deus gosta deles. Eles estavam distorcendo o erro e estavam dizendo que Deus se agradava da maldade que estava acontecendo. E diziam: Deus ama a todos. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. O povo dizia: onde está o Deus justo? Ou seja, eles redefiniram o conceito do que é justiça de Deus. E em quinto lugar, o desvio da finalidade dos dízimos e ofertas. Lembrando que durante o período da Babilônia, no exílio, o povo deixou de sacrificar ao Senhor. E quando eles voltam e reconstroem o templo, o povo perdeu o costume de oferecer sacrifício ao Senhor e de dar os seus dízimos e ofertas. Então o que o povo faz aqui? O povo começa a enganar o Senhor, ou tentar enganar a Deus. Ou ao invés de oferecer um animal em perfeitas condições, eles iam lá e ofereciam um animalzinho manco, às vezes um animal roubado que pagavam mais barato e levavam para oferecer ao Senhor. É sobre isso que o profeta está falando. Eu vejo muita semelhança entre os dias do profeta Malaquias e o tempo que nós estamos vivendo. Eu vejo que há muita semelhança entre a voz do profeta naqueles dias e as vozes dos profetas que têm se levantado em nossa geração. E daí surge uma pergunta para nós pensarmos e refletirmos um pouco nesta noite. Será que nós cristãos estamos honrando a Deus através das nossas vidas e em nossas reuniões de culto? Vejam bem, o que nós respeitamos
o que nós lembramos e o que nós prestamos atenção é o que valorizamos e honramos. Portanto, o Senhor diz para o profeta: vocês respeitam os seus pais, vocês honram os seus pais, vocês se lembram deles, porque vocês amam seus pais. Vocês prestam atenção ao que os seus chefes dizem, porque sabem que é importante obedecê-los, é importante agradá-los, porque há uma recompensa pelo trabalho de vocês. Se o empregado não trabalhar direito, o patrão não paga. Então vocês honram o patrão, porque vocês sabem que o seu soldo, o seu salário depende do patrão. E aí o Senhor diz assim: vocês honram eles porque existe uma relação de interesse, de troca. Os filhos honram os pais porque os pais protegem, porque os pais presenteiam. Honram o patrão porque o patrão paga-lhe o salário devido no final do mês. Mas ele diz assim: vocês não estão me honrando. Os sacerdotes estavam cometendo um grave pecado quando eles diziam que estavam honrando a Deus, quando eles iam até o altar para entregar a sua oferta de sacrifício perante o povo, e diziam que estavam honrando a Deus, na verdade, eles estavam desprezando ao Senhor. Alguém vai dizer assim: pastor, sacerdote é coisa do Antigo Testamento. E de fato, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham algumas funções que eles exerciam perante o povo, como ser intermediários entre Deus e o povo, cuidar das ofertas, dos sacrifícios que eram oferecidos pelos israelitas a Deus, ensinar a lei para o povo, ser um intercessor do povo. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, o ministério sacerdotal continua existindo. Só que há uma mudança agora. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro fala assim: agora, os sacerdotes do rei, são quem? Somos nós, eu e você. Ele diz: vocês são sacerdotes do rei. Todo cristão, porque agora nós não precisamos mais que alguém esteja intercedendo por nós, sacrificando por nós, fazendo aquilo que nós podemos fazer. Nós sacrificamos, nós adoramos, nós prestamos o culto, nós somos sacerdotes. Então a pergunta para os sacerdotes desta geração é: nós estamos dando a Deus a honra que lhe é devida? Ou será que não estamos agindo como sacerdotes no tempo de Malaquias? Eu sei que esta palavra é muito dura para a igreja, mas é para nós refletirmos um pouco sobre isso. Eu sei que esta palavra ela é dura para qualquer pessoa religiosa. Quando ouve alguém dizer: você não está honrando a Deus como deveria, é o tipo de palavra que ninguém quer ouvir e que pode até gerar confusões. Abrindo um parêntese, eu lembro de uma notícia algum tempinho atrás, não faz tanto tempo assim, que 2 pastores brigaram de madrugada e chegaram às vias de fato, porque um estava acusando o outro de não ser um bom pastor e o outro dizendo que ele era, e terminou em confusão. Porque muitas vezes nós não queremos ser confrontados. Agora imagine a reação dos sacerdotes, quando o profeta se apresenta diante deles e perante o povo, e diz para aqueles que eram os representantes do povo: vocês não estão honrando a Deus. Qual foi a resposta dos sacerdotes para Deus? Eles perguntam: como foi que te desprezamos? Malaquias, no capítulo 1, do versículo 7 até o 14, vai falar exatamente sobre isso. Sobre como eles estavam desprezando a Deus. E eu quero rapidamente, não vou demorar mais do que 2 horas para falar tudo. Eu quero falar um pouco sobre como os cristãos
desprezam a Deus. A exemplo dos sacerdotes daquela época, a nova geração de sacerdotes, os sacerdotes contemporâneos, cristãos, estão desprezando a Deus. Eu vou falar só de 3 pontos. O primeiro, nós desprezamos a Deus quando oferecemos uma adoração impura e defeituosa. Olha o que diz no versículo 6. Eu sou o pai de vocês. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que é que vocês não me temem? Os sacerdotes estavam desrespeitando a Deus, oferecendo uma adoração impura. E que adoração era essa? Versículo 7. Foi com um alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. Para a gente entender o contexto, os sacerdotes pegavam as sobras, os restos das comidas e levavam para oferecer ao altar. E ainda perguntam para Deus, como é que nós estamos te ofendendo? E ele diz assim, vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. Abrindo um paralelo com aquele tempo e trazendo para a nossa realidade. Há muitas pessoas oferecendo adoração impura no altar. A adoração impura acontece quando nós não honramos a Deus em sua plenitude, em sua totalidade. Quando nós não honramos a Deus com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Às vezes, podem as pessoas, no seu aspecto exterior, no seu corpo, demonstrar alguma piedade. Mas lembre-se que Deus, Ele olha a gente por completo. Deus não vê só o que está aparente. Deus vê o que está dentro de nós e muitas vezes nos altares. Igreja, entenda, essa não é uma palavra só para vocês. Essa é uma palavra para a igreja do Senhor em nosso tempo. Os altares estão manchados por quê? Porque às vezes a aparência exterior é de piedade. Mas a alma está manchada. A sua alma está moralmente e espiritualmente manchada, contaminando toda a adoração que é oferecida no altar. Em Romanos capítulo 6, versículo 19, Paulo diz assim, no passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade para servir o mal. Antes de conhecer a Cristo, a vida de vocês era totalmente entregue para a maldade. Agora ele diz, entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é certo, daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Ou seja, agora você deve se entregar totalmente. Ou seja, se apresentar ao Senhor em sua totalidade, em sua plenitude. Porque o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor deve ser superior, deve ser mais excelente, deve ser melhor em todos os aspectos, a maneira como nós nos comportávamos antes de conhecer a Cristo. Uma vez eu ouvi um irmão dizer assim, nos finais de semana eu virava de sexta até domingo, nos antigos forrós e bailes da vida, e não me cansava, e na segunda-feira ia trabalhar. Mas agora, na hora de vir para o culto, é assim ou não é? Uma dificuldade. Dói aqui, dói ali, 1 hora de culto, 2 horas de culto. O que Paulo está dizendo? Se antes vocês se dedicavam inteiramente para fazer aquilo que não é bom, agora que vocês são de Cristo, vocês precisam fazer melhor ainda, vocês precisam ser mais excelentes e precisam se entregar totalmente ao Senhor. Ou seja, não basta parecer que nós somos bons, nós precisamos ser de fato bons aos olhos de Deus. Porque Deus não se agrada de receber adoração impura e defeituosa no seu altar. Para agradar a Deus, a adoração ela tem que ser uma adoração com excelência.
Paulo diz em Efésios 5, 3 a 5, irmãos, vocês fazem parte do povo de Deus. E se vocês fazem parte do povo de Deus, ele diz, portanto, irmãos, lembre-se disso. Qualquer imoralidade sexual, indecência, cobiça, assuntos paralelos, palavras indecentes, palavras tolas, sujas, nada disso convém mais a vocês, porque agora vocês são de Deus. Então suas palavras, Paulo diz aqui, que sejam gratidão a Deus, pois se quem certo jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que for imoral, indecente ou cobiçosa. Em Colossenses 3, 5 a 10, ele fala assim, irmãos, matem os desejos desse mundo que agem em você. E aí ele fala, que desejos são esses? Da vida velha. Imoralidade sexual, indecência, paixões más, maus desejos, cobiça. Porque ele fala assim, é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, Paulo diz, vocês eram dominados por esses desejos, vocês viviam de acordo com eles, mas agora livrem-se de tudo isso, deixem de lado a velha natureza com seus costumes e se vistam com uma nova natureza em Cristo. Segundo ponto, nós desprezamos a Deus quando Deus não é a nossa prioridade. A pessoa que não tem valor para o outro não é lembrada. Ela costuma ser ignorada. É assim ou não é? Se você manda uma mensagem para alguém e a pessoa visualiza e não responde, passa 2 dias, 3 dias, ela não te responde, é sinal que ela não está te dando o devido valor, crédito. Porque quando considera o outro, responde para quem é motorista, tem motorista aqui, é assim, não é? Se a patroa ligar, você está no volante ali e tocou, na hora você quer responder. Quando a pessoa não tem o devido valor, geralmente ela é ignorada pelos outros. Porque as pessoas ocupam a mente pensando em quem elas consideram ter algum valor para elas. É duro ouvir isso? Mas é a verdade. As pessoas ocupam a mente pensando em quem tem valor para elas. Portanto, vejam bem, se as pessoas não pensam em Deus, é porque Deus não faz parte do plano de vida delas. É porque Deus não tem valor para elas. Se as pessoas, vejam bem, se Deus não faz parte da vida dessa pessoa, Deus não tem valor para ela. Então, tem um hino na harpa, hino 17, que ele diz assim, nas horas que eu passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. O que o autor desse hino está dizendo? Gente, é tão bom pensar em Deus, pensar em Jesus. Porque quando a minha mente é ocupada por Deus, as trevas se desfazem e a luz de Deus brilha sobre a minha vida. Então Deus tem que estar presente em nossas vidas. E o que estava acontecendo é que os sacerdotes estavam desprezando o altar porque Deus não era prioridade. Eles estavam pensando mais neles do que em Deus. E quando é que eles pensavam mais neles? Quando eles traziam ao altar animais doentes, mancos, animais cegos, ofertas que não tinham nenhum valor para eles. É o que eles estavam dando para Deus. Trazendo para a nossa realidade de hoje, estavam fazendo de qualquer jeito. É para Deus, de qualquer jeito serve. Eles se esqueceram da recomendação dada por Deus através de Moisés, lá em Deuteronômio 15, 21, onde falou assim, se um animal tiver algum defeito, se for cego, se for aleijado, se tiver algum defeito, não pode ser oferecido ao Senhor. Mas qual o valor que eles estavam dando para esta oferta? Nenhum. Porque eles iam sacrificar ao Senhor, o que eles faziam? Vamos imaginar a cena que alguém chegava com um belo animal, o melhor,
das suas crias e entregava para o sacerdote para que ele pudesse oferecer ao Senhor. O sacerdote pegava aquele animalzinho, levava lá para o canto e falava assim: esse aqui é nosso. Tem algum velhinho aí? Tem, pega esse aqui, vamos fazer esse aqui para o Senhor está de bom tamanho. Ou seja, eles davam a sobra, o que estava estragado, o que não tinha valor. Deus não estava sendo prioridade para os sacerdotes. O versículo 8 até o 10, ele fala assim: vocês estão me ofendendo, porque pensam que não faz mal me oferecerem. Ou seja, eles estavam com a mente tão cauterizada, que eles achavam que aquilo era normal. Dar animais cegos, aleijados, doentes. Ele fala assim: procurem oferecer um animal desses ao governador. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para você pensar. O culto, o que você oferece a Deus na igreja, você teria coragem de oferecer a uma autoridade pública importante? Na sua cidade, no seu estado, no seu país? Ah, vai vir, sei lá, um ministro não sei das quantas, o governador não sei das quantas. Você é convidado para ser o orador oficial. Você é convidado para ser o cantor oficial. Você é convidado para ser o segurança. Você é convidado para fazer parte da recepção. Você vai de qualquer jeito. É isso que o Senhor está perguntando. O que vocês estão me oferecendo, vocês teriam coragem de oferecer a uma autoridade, a um governador? Vocês acham que ele aceitaria com prazer e atenderia o pedido de vocês? Se Deus é prioridade na tua vida, o que você faz para Deus tem que ter um nível de excelência superior àquilo que você faz para a pessoa mais importante que você considerar na terra, se Deus é a prioridade. Acham que ele aceitaria com prazer? O Senhor diz: sacerdotes, aí vocês orem e falam assim: orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender vocês que estão apresentando ofertas como essas? Eu não estou falando de dízimo e oferta de dinheiro, estou falando de adoração. Estou falando de vida, de entrega para Deus. Será? Ah, eu quero que Deus me abençoe. Mas aí eu te pergunto, o que você está levando ao altar de Deus? O que você está oferecendo a Deus para ser digno de receber dele alguma coisa? Vejam bem, será que ele vai atender vocês que estão apresentando ofertas como esta? Ele diz aqui o Senhor: para os sacerdotes, eu gostaria que um de vocês fechasse a porta, que um pelo menos tivesse a coragem de fechar a porta do templo, de não acender mais fogo no meu altar, pois eu não estou satisfeito e não vou aceitar o que vocês estão oferecendo. Queridos, o que nós podemos dizer acerca das ofertas que nós estamos trazendo ao altar de Deus? Será que nós estamos dando ao Senhor o melhor, a melhor oferta, a melhor adoração, o melhor serviço, o melhor culto? Será que nós estamos entregando a Deus aquilo que realmente é o melhor? Ou nós estamos agindo como aqueles sacerdotes? Se é para Deus, de qualquer maneira serve. A melhor oferta é aquela que tem valor para você. É aquela que te custa alguma coisa, não é o que sobra. Se nós sacrificamos ao Senhor, e aquilo não está nos custando nada, é porque não tem valor. Lá em Marcos capítulo 12, 43, 44, Jesus está observando as pessoas que vão até o gasofilácio para entregar as suas ofertas. E de repente vem uma senhora, e ela tira 2 moedinhas e coloca ali no gasofilácio. Olha o que Jesus disse. Jesus chamou a atenção dos discípulos, ou seja, Jesus disse: olha, presta atenção. Vocês viram quantas pessoas passaram antes dela, que pegaram na sua sacola de moedas alguma moeda e jogou lá, mas ficou com a maior parte.
Agora vejam esta viúva. Ela deu mais do que todos, porque os outros deram sobra. Mas ela, sendo pobre, deu tudo o que tinha para viver. Jesus estava dizendo, ela deu não por interesse, mas ela deu por respeito a Deus, porque Deus era a sua prioridade. Onde está o nosso coração quando nós ofertamos o culto ao Senhor? Onde está a nossa mente? Onde estão os nossos pensamentos quando estamos ofertando o culto ao Senhor? Está em Deus ou nas outras coisas? Porque naquilo que nós estamos pensando, naquilo que estamos ocupando a nossa mente, naquilo que estamos gastando o nosso tempo, isto é prioridade na sua vida. E se Deus não pode ser prioridade da sua vida, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos, então Deus não tem valor para você. Ele precisa estar presente em tudo. Se você está trabalhando, trabalhe para o Senhor. Está estudando, estude para o Senhor. Está em casa, está namorando, namore para o Senhor. Faça tudo para o Senhor. Qual é o valor da tua adoração? Não é algo que alguém vai dizer, porque os altares estão cheios de pessoas, de artistas, de celebridades, que muitas vezes parecem, mas não são. Não somos nós que vamos julgar o outro e dizer, o nível de adoração de fulano é excelente. Eu queria ser um adorador como fulano. Não. Porque isso é muito individual, isso é pessoal, isso é entre a pessoa e Deus. E só você sabe qual é o teu nível de adoração, de excelência na tua adoração diante de Deus. Mas o que nós não podemos jamais fazer é querer enganar a Deus, como aqueles sacerdotes achavam que estavam enganando. Terceiro ponto, nós desprezamos a Deus quando desvirtuamos a natureza do culto. Ou seja, se Deus não tiver o valor certo para quem está cultuando, se a pessoa não pensa muito em Deus e não se dedica a meditar na palavra de Deus, orar, manter comunhão com Ele, a sua adoração vai ser afetada. Se a pessoa não ora para ofertar o seu culto ao Senhor, a tua adoração vai ser afetada. Se você não tira um tempo para meditar na palavra de Deus, se você não tira um tempo para meditar na vontade de Deus para a tua vida, nos planos de Deus para a tua vida, se você não consegue tirar um tempo da sua vida para Deus, a tua adoração vai ser afetada. Porque quando você tomar decisões, você não vai tomar pautado na vontade de Deus, você vai tomar decisões pautadas na sua vontade. Porque Deus não está ocupando o centro da tua vida. E é exatamente isso que estava acontecendo com os sacerdotes. Porque eles apresentavam o culto ao Senhor, mas eles estavam desvirtuando a finalidade do culto. Olha só, vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar. Ou seja, para eles a oferta não era importante. Eles achavam que fazer de qualquer maneira estava bom. Que os sacrifícios que vocês oferecem não valem nada, ou seja, qualquer coisa serve. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso. Numa outra versão mais contemporânea diz assim, como é tão difícil servir ao Senhor e fazer o que Ele pede. Ou seja, eles estavam tentando se justificar. Desvirtuando a natureza do culto, dizendo assim, mas o que Deus está pedindo é muito difícil. Está difícil encontrar um animal perfeito. Então vamos dar qualquer um para Deus. Está difícil fazer um sacrifício perfeito. Vamos fazer de qualquer jeito. Vocês rindo em mim e me tratam com desprezo. Os sacerdotes contemporâneos estão na mesma condição. Quando oferecem culto sem valor a Deus. Quando o objetivo do seu culto não é agradar a Deus, mas agradar a si mesmo. Gente, cantores, pregadores e outros que se apresentam no culto, que estão mais em busca de obter os seus aplausos do que demonstrar qualquer sinal de arrependimento,
coração quebrantado, humildade diante de Deus. Em muitas igrejas, as reuniões de cultos, os sacerdotes, ou seja, os líderes, os membros, eles falam mais de seus projetos pessoais e institucionais do que propriamente da palavra de Deus. Gastam seu tempo, gastam seus recursos, querendo demonstrar poder perante os homens, enquanto os missionários estão sucumbindo por falta de recursos nas missões. O sistema religioso que nós estamos vivendo está falido. Essa é a verdade. O nosso sistema religioso faliu, porque ele está centrado no ego. O nosso sistema religioso está falido porque ele está centrado no poder dos homens e não em Deus. Porque estão oferecendo para Deus sobra e ficando com a melhor parte. Porque estão dando ofertas impuras, defeituosas e roubadas para Deus, enquanto saqueiam e ficam com a melhor parte. Esses líderes estão como os filhos de Eli. 1 Samuel 2,17. Os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. O pecado deles era muito grave. Eles deixavam de ofertar ao Senhor o melhor, tiravam para si o melhor. Por isso que, querido, em toda ação que nós fazemos, religiosa, de culto, sempre que nós nos reunimos, a gente tem que sempre pensar no que Deus disse através do profeta. O que foi que Deus disse? Versículo 13, vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Você vem para uma reunião de ensaio. A tua pergunta para você responder para si mesmo é o seguinte: vocês acham que Deus vai aceitar isso? Tá bom desse jeito? Você vem para uma reunião de oração. Você acha que o Senhor vai aceitar a tua oração? Tá bom assim? Porque se não for segundo a vontade de Deus, a nossa oferta não será aceita. Se o nosso culto não for uma oferta total, em espírito e em verdade, não será aceita. Jesus disse: os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. São esses que Deus está procurando. Se o nosso culto não for de acordo com a vontade de Deus, não vai ser aceito por Deus. Por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo fala assim: irmãos, se ofereçam completamente. Não é se ofereçam parcialmente. Se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que devemos oferecer a Deus. Não é algo parcial, mas é algo total, é de dentro para fora. Como que nós devemos, por exemplo, cantar ao Senhor? Paulo responde em Efésios 5,19, cantem de todo o coração, gente. Temos que fazer do momento do louvor, quando nós estamos cantando ao Senhor, de todo o coração. Não estou falando da equipe, eu estou falando de todos nós. Nós temos que participar. E participar é cantar com o coração. Ele diz, cante de todo o coração, louvem a Deus com gratidão no coração. Se você não sabe o hino, fecha os teus olhos, ou enquanto você ouve o teu irmão cantando, né? O irmão está dizendo lá, Deus é bom, você não conhece a letra, fica lá, Senhor, obrigado, eu aceito o que meu irmão está falando, o Senhor é bom, mas adore ao Senhor de todo o coração. Como nós devemos pregar, como nós devemos testemunhar no culto a Deus. Paulo diz assim, primeiro, a gente tem que orar, para que a mensagem que Deus nos der seja a mensagem certa. E quando falar com coragem e tornar conhecido o segredo de Deus. Ou seja, falar aquilo que Deus quer que a igreja ouça. Terceiro, como nós devemos oferecer então o culto a Deus. Hebreus capítulo 12, 28. Raquel, pode vir. Ele diz assim: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor.
as reuniões de culto, nós devemos entender que nós estamos diante de uma autoridade suprema, que ela é tão poderosa, tão grande, tão tremenda, que o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu vou revelar um pedacinho da minha glória para você, mas eu não posso me revelar totalmente, porque Moisés não seria capaz de suportar o tamanho da glória de Deus. Que nós adoremos a Deus de um modo que lhe agrade, com respeito e temor. Ou seja, reconhecer que nós estamos diante de um Deus que é santo, de um Deus que é maior do que todo o poder que existe no universo, porque Ele criou todas as coisas. Que a gente tenha esse respeito pelo Senhor e que adoremos o Senhor, não como se nós estivéssemos sentados à mesa de um bar, tomando um refrigerante com um amigo. Porque nós estamos no culto ao Senhor. E para terminar, minha gente, a hora passou tão rapidinho que nem percebi. Mas para terminar, um conselho do nosso irmão Paulo. Para não desvirtuarmos a finalidade do culto, ele diz assim: irmãos, tudo o que vocês fizerem, se vocês comem, comam para a glória de Deus. Se vocês bebem, bebam para a glória de Deus. Se vocês fazem qualquer outra coisa, esse qualquer outra coisa eu vou colocar aqui pontinho, pontinho, pontinho. Se vocês fazem qualquer outra coisa, lembre-se disso, vocês estão ofertando, vocês estão cultuando, vocês estão adorando a Deus. Então Paulo diz: façam tudo para a glória de Deus. Eu te pergunto, o que você faz é para a glória de Deus? Então se coloque em pé. Eu quero te convidar nesse momento para adorar ao Senhor. Eu não sei qual é a canção que a Raquel vai cantar. Nós não combinamos nada. Então eu não sei se você conhece a canção que a Raquel vai cantar. Se eu conheço. Mas se nós não conhecemos, nós podemos adorar a Deus de coração, se não cantando, nós podemos louvar a Deus, glorificando ao Senhor, orando ao Senhor, confessando ao Senhor as nossas culpas e pedindo a misericórdia dEle sobre nós. E é isto que eu peço a vocês nesse momento. Vamos adorar ao Senhor.